Na aula de hoje, vamos aprender a desenhar o vetor campo elétrico. Na aula passada, a gente viu como determina a intensidade. Então, é importante assistir para quem não assistiu, que é uma continuação, né? Então, vamos lá. O vetor campo elétrico é representado por um E, né? E vetor. Então, vetor campo elétrico. Todo vetor, toda grandeza vetorial, possui intensidade, como informação, né? Intensidade é seu valor seguido de sua unidade. Isso nós vimos na aula passada, como determina do campo elétrico. E orientação. Quando a gente fala orientação de um vetor, quer dizer uma direção seguido de um sentido. Então, o próprio desenho do vetor me dá a direção e o sentido. Então, nessa aula, a gente vai ver como determina o desenho do vetor, sua direção e seu sentido, ou seja, sua orientação. Aí, ó, lá em aulas passadas, então, novamente, quem não assistiu as primeiras aulas, assista, né, para conseguir entender na sequência. O campo elétrico, ele é representado através das linhas de campo ou linhas de força. O vetor campo elétrico, ele vai ser sempre tangente a essas linhas. Pega as linhas de campo ou linhas de força, desenha o vetor tangente e no mesmo sentido. Mesmo sentido. Alguns exemplos, ó. Vamos lá. Primeiro exemplo. Esse desenho, aulas passadas, né? Importante assistir. Representa o campo elétrico criado por cargas pontuais, pontiformes. Aqui uma carga fonte positiva, aí as linhas são de afastamento em relação a essa carga, né? E aqui uma carga fonte negativa. As linhas são de aproximação em relação a essa carga. E vamos lá. Imagina que eu queira estudar esse ponto do campo. Além de calcular quanto ele vale, a intensidade, aprendemos na aula passada, a gente tem que desenhar o vetor nesse ponto. Aí como é que desenha o vetor? Você vai desenhar o vetor tangente às linhas no mesmo sentido. Então olha como estão as linhas ao redor dele. Desenhar algo tangente no mesmo sentido. Imagina que eu queira estudar esse ponto. Além de calcular quanto ele vale, né, qual sua intensidade, eu tenho que desenhar o vetor. Eu vou desenhar o vetor tangente às linhas no mesmo sentido. Olha as linhas ao redor dele, né? Esse vetor é como se fosse um pedacinho dessas linhas. Então imagina um pedacinho dessa linha, ó, ou um pedacinho dessa linha, equivale ao vetor campo naquele ponto, né? A mesma coisa se a carga fonte for negativa. Imagina que eu queira estudar esse ponto. Além de calcular quanto ele vale, que nós vimos na aula passada, né, a gente tem duas formas de cálculo, a gente tem que desenhar um vetor nesse ponto. Você vai desenhar o vetor tangente no mesmo sentido. Esse ponto também, ó, desenha o vetor nesse ponto. Você desenha o vetor tangente no mesmo sentido. Então, o desenho do vetor, imagina nesse ponto, ó, você vai desenhar o vetor tangente no mesmo sentido. Agora, calcular quanto vale esse ponto, o valor do campo, aula passada. Esses vetores é como se fossem pedacinhos dessas linhas, ó. Imagina esse pedacinho da linha aqui, ó, ele ficaria como vetor campo naquele ponto. Ó. Imagina o pedacinho dessa linha, ele ficaria como se fosse, né, o vetor campo nesse ponto. Outros exemplos abaixo, ó. Aqui eu tenho duas cargas pontuais, pontiformes, uma positiva e outra negativa, né? Esse é o desenho das linhas de campo ou linhas de força. Então, imagina que eu queira estudar o campo nesse ponto aqui, ó. Além de calcular quanto vale, desenho o vetor. O vetor, imagina a linha passando aqui, né? Como se tivesse uma linha passando aqui. Essas linhas, na verdade, eu posso imaginá-las onde eu quiser, né? Então, se tivesse uma linha passando ali, ó, desenho o vetor tangente a essa linha no mesmo sentido. Ele ficaria mais ou menos aqui, né? Imagina que eu queira estudar esse ponto aqui, ó. Então, calcula
quanto ele vale, desenho o vetor. Desenho do vetor, o desenho do vetor me dá a direção e o sentido, né, do vetor. Então, ó, ele vai ficar tangente a essa linha no mesmo sentido. Mesma coisa nesse ponto, ó. O vetor ficaria tangente à linha no mesmo sentido. Mesma coisa nesse ponto, ó. O vetor ficaria tangente à linha no mesmo sentido. Nesse ponto também, ó, mas aqui não tem a linha, mas imagina como se tivesse uma linha acompanhando as outras, ó, passando ali naquele ponto, né? Você pode imaginar essas linhas onde você quiser, as linhas de campo ou linhas de força, né? Então o vetor ficaria mais ou menos aqui. Imagina esse ponto. Aí mais uma vez, fala, pô, mas ali não tem a linha, mas imagina como se tivesse uma linha acompanhando as outras passando por esse ponto, ó. Desenha o vetor tangente a essa linha no mesmo sentido, né? Mesma coisa aqui, ó, vetor tangente no mesmo sentido. Né? Mesma coisa aqui, ó, o vetor ficaria tangente no mesmo sentido. Imaginar esses vetores é como se eu te pegasse um pedacinho das linhas. Então, se eu pegasse um pedacinho dessa linha aqui, ó, o vetor seria esse, né? Por isso que a gente desenha tangente no mesmo sentido. Onde não tem as linhas, você imagina como se estivesse acompanhando as outras que estão ao redor, né? Outro exemplo, ó. Isso aqui são duas cargas de mesmo sinal, né? Nesse caso, ambas positivas. O raciocínio é o mesmo, ó. Se eu quiser estudar esse ponto do campo elétrico, além de calcular quanto ele vale, eu tenho que desenhar o vetor campo. O desenho do vetor campo, ó, tem que ser tangente no mesmo sentido. Mesma coisa aqui, ó. Imagina que eu queira estudar o campo nesse ponto aqui, ó. Além de calcular quanto ele vale, eu vou desenhar o vetor tangente às linhas no mesmo sentido. Imagina aqui embaixo. Aí você fala, mas ali não tem a linha, mas imagina como se tivesse uma linha passando ali, ó, acompanhando as outras que estão ao redor, né? Desenha o vetor tangente no mesmo sentido a essa linha. Mesma coisa aqui, ó. Né? Imagina, ó, essa linha que está desse lado, a linha que está desse lado, ó, desenha o vetor tangente no mesmo sentido, ó, ele ficaria para cá, né? Mesma coisa aqui, né? Ó, tangente no mesmo sentido, aquele ali é o vetor campo, né? Mesma coisa aqui, ó. Ah, mas não tem a linha, então imagina como se tivesse uma linha passando ali, acompanhando as outras que estão ao redor. Ó. Como ficaria a tangente no mesmo sentido? Ó, ficaria aqui, né? É assim que se desenha o vetor campo. Qual a vantagem de desenhar o vetor? Então vamos aqui embaixo. Ó. Imagina que eu tenha uma carga fonte positiva. Tá aqui, a fonte é que cria o campo, né? Vimos isso em aulas passadas. Eu não preciso mais desenhar todas as linhas de campo, até porque o desenho fica muito poluído, né? Eu posso desenhar só o vetor em qualquer ponto. Então imagina esse ponto do campo, eu quero estudar matematicamente, eu vou calcular quanto ele vale, aula passada nós vimos isso, como calcula e desenhar o vetor. Eu não preciso mais desenhar todas as linhas, eu desenho só o vetor nesse ponto, que nesse caso, como a carga fonte é positiva, o vetor é de afastamento, né? De afastamento a ela. Vou voltar lá em cima, como no primeiro desenho, a carga fonte era positiva, ó, os vetores seguem as linhas. Ó. Então é como se fosse um pedaço das linhas. Né? Se eu quiser estudar esse ponto aqui, o mesmo raciocínio, ó, o vetor fica de afastamento a ela. Porque as linhas são todas linhas de afastamento. Então o vetor é como se fosse um pedacinho da linha, não preciso desenhar todas as linhas, né? O desenho começa a ficar mais limpo, mais fácil de mais fácil compreensão. O mesmo raciocínio para uma carga negativa. Então, imagina que eu tenho aqui uma carga fonte negativa, né? Eu quero estudar esse ponto aqui do campo. Calcula quanto ele vale. Como calcula, a gente aprendeu em aulas passadas. Agora, desenha o vetor. O desenho do vetor, ó, fica aqui, ó. Como a carga fonte é negativa, o campo é de aproximação a ela. Então, o vetor é de aproximação a ela. Mesma coisa, ó, eu quero estudar esse ponto, quero saber quanto ele vale,
né, e desenho o vetor. Ó, o vetor é como se fosse um pedacinho das linhas que estão ao redor dela, então o vetor de aproximação é ela. Afinal, as linhas do campo que essa carga cria são linhas de aproximação. Só que eu não preciso mais desenhar todas as linhas, né? Eu desenho só o vetorzinho, que é como se fosse um pedacinho dessa linha, né? Então o desenho começa a ficar mais limpo, né? Você desenha só um pedaço da linha naquele ponto que você está estudando, que é o vetor campo. Além disso, eu não preciso mais desenhar a carga fonte. Vocês imaginam o seguinte, ó. Imagina que eu falo, né? Falo assim, ó, aqui nessa região em branco existe um campo elétrico e o campo elétrico nesse ponto é representado por esse vetor campo. Então esse vetor campo é como se fosse uma das linhas do campo. Então eu sei que ou eu tenho uma carga fonte positiva desse lado, criando aquele vetor campo que eu desenhei, que foi dado, ou eu posso ter também uma carga negativa desse lado, que ele iria criar o mesmo vetor campo. Repara bem que esse vetor, ó, que eu desenhei, ele ficou de afastamento em relação à carga positiva e de aproximação em relação à negativa. Então, se eu tenho um vetor campo, eu consigo saber mais ou menos onde está a carga fonte e o sinal, né? Principalmente se eu tenho mais de um, aí eu tenho certeza. Outro exemplo, ó. Imagina que eu falo o seguinte: nesse ponto eu tenho um campo elétrico e o vetor campo é esse. Nesse outro ponto, eu também tenho, né, o mesmo campo, o campo elétrico está em toda a região branca aí da tela. E o vetor campo é esse. Concluo, ó, onde está a carga fonte e que sinal ela tem. Se você prolongar esses vetores, ó, eles se encontram aqui, ó. E eles têm um sentido, ó, de aproximação em relação àquele ponto. Então, concluo. Nesse ponto, ó, onde encontro o prolongamento dos vetores, eu tenho a carga fonte e essa carga fonte é negativa. Por quê? Lembrando de aulas passadas, por isso da importância de assistir, né, a sequência das aulas. Quando a carga é negativa, as linhas de campo, ó, são todas de aproximação. São todas de aproximação. Então, o desenho dos dois vetores que eu dei, ó, como eles, o prolongamento se encontrou nesse ponto e as linhas, todas as linhas de campo se encontram no ponto onde tem a carga fonte, né, a carga que criou o campo. E os vetores campo é como se fosse um pedacinho dessas linhas. Então, se eu prolongar o ponto de encontro do prolongamento dos vetores, ali vai estar a carga fonte, né? E aí eu vejo se é de aproximação ou de afastamento, eu sei se ela é positiva ou negativa. Outro exemplo, ó, imagina que eu tenha esse vetor campo e esse vetor campo, ó, são exemplos. Onde está a carga fonte e ela é positiva ou negativa. Então, se eu prolongar o vetor campo, ó, prolonga. O prolongamento do vetor campo, ó, os prolongamentos se encontraram aqui, ó. Então aqui eu sei que eu tenho uma carga, a carga fonte, né? E eu sei que ela é positiva, porque nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de encontro do prolongamento dos vetores, os vetores têm um sentido de afastamento em relação a esse ponto, então ela é positiva. Então não preciso mais desenhar todas as linhas, o desenho começa a ficar limpo, né? Aí lembrando de aulas passadas, né, quando a carga fonte é positiva, as linhas de campo, ó, são linhas de afastamento. E todas as linhas se encontram no ponto onde está aquela carga, né? Por isso que analisando só os vetores, só esses dois vetores que eu dei inicialmente, eu consigo ter todas essas conclusões, né? Então são vantagens aí do desenho do vetor, né? Facilita a nossa vida. Aí outro raciocínio, ó, vamos lá. Vamos supor que eu tenha um vetor campo para lá, foi dado, tá ok?
E aqui eu coloco uma carga de prova positiva. Então aí a carga de prova positiva. Para onde é a força? Como é que eu sei isso, né? Então, ó, atenção nisso que é muito importante. Eu vou explicar a pergunta, ó, utilizando este desenho. Preste atenção, porque é muito comum ter dificuldade nisso. Então, vamos lá. Aqui, ó, como vimos anteriormente, eu tenho um campo criado por uma carga pontiforme pontual positiva, né? Então, lembrando, ó, essa carga aqui na região central é a carga fonte, é ela que está criando a região. E aqui uma negativa, uma carga pontual pontiforme negativa, criando o campo que é de afastamento na positiva, aproximação na negativa. Então vamos lá. Imaginem que nesse ponto aqui, ó, eu coloque uma carga de prova positiva, aí é de prova, outra carga dentro da região do campo criado pela carga fonte. Desenha para mim, lá onde eu coloquei aquela carga de prova, o vetor campo e a força. Vamos lá. Primeiramente, vetor campo. Vetor campo é de afastamento, né? De afastamento em relação à carga fonte. Então, o vetor campo está para lá. E a força, se eu desenhar a força, como ambas são positivas, a força é de repulsão. Então, se vocês repararem, tanto a força como o vetor campo, eles ficam juntos, com a mesma direção e mesmo sentido. A gente não pode somar esses dois vetores, né? Somar força com campo. Força é uma coisa, campo é outra. A gente só pode somar, subtrair, quando são vetores de mesma natureza. Força com força ou campo com campo. Então agora imagine no próximo exemplo uma carga de prova negativa colocada aqui nessa região. Agora é negativa. Desenha o campo e desenha a força. Então, o campo nesse ponto, ó, o campo segue as linhas de campo, linhas de força. Vai ser um campo de afastamento, tangente às linhas do mesmo sentido. Agora, a força, como aqui a carga de prova é negativa e a carga fonte lá é positiva, a força é de atração. Então, nesse caso, ó, o vetor campo e o vetor força ficaram opostos, né? Eu só não posso subtrair esses dois vetores, porque um vetor representa o campo, o outro a força, são grandezas diferentes. Vamos fazer agora ali na carga negativa. Se eu colocar uma carga positiva aqui, uma carga de prova, sendo a carga fonte negativa. Mesmo raciocínio, desenha o vetor campo para mim e desenha a força. O vetor campo é um vetor de aproximação. Ele é tangente às linhas no mesmo sentido, né? Ele segue as linhas. E a força, como uma carga é positiva e a outra é negativa, a força é de atração. Então, tanto o vetor força como o vetor campo ficam juntos, com a mesma direção e mesmo sentido. Eu só não posso somar esses dois vetores, porque uma coisa é força, outra coisa é campo. Agora vamos, por último, ó, colocar uma carga de prova negativa. O raciocínio é o mesmo. Desenho o vetor campo e desenho o vetor força. O vetor campo é de aproximação. De aproximação. A gente não fala que é de atração. Atração é força. Então, o vetor campo é de aproximação. Ele segue as linhas de campo. Já a força, como são duas cargas negativas, a força é de repulsão. Compreenderam? Então, concluo, ó. Olhem bem. Olhem como ficou aqui, ó, a positiva e aqui a positiva. Concluo. Na carga de prova positiva, o vetor campo e o vetor força são desenhados juntos. Olha a negativa agora. Olha como ficou aqui a negativa e aqui a negativa. Concluo. Na carga de prova negativa, o vetor campo e o vetor força são desenhados
opostos. Respondendo então a pergunta, né, que eu deixei, ó. Vamos lá. Imaginem que aqui eu tenho um campo para lá, então esse campo foi dado. Então estou numa região aqui de um campo elétrico, o campo é para lá. E aqui, ó, eu coloco uma carga de prova positiva. Para onde é a força? Quando a carga de prova é positiva, a força é sempre desenhada junto com o campo. Volta aqui, ó. Olha na carga de prova positiva dentro desse campo e olha a carga de prova positiva dentro desse campo. A força e o campo ficam sempre juntos, né? Então, se o campo é para a direita, a força na carga de prova também é para a direita. Eu posso imaginar da seguinte forma: se o campo é para a direita, eu posso imaginar que eu tenho uma carga fonte aqui, aí é fonte negativa. Então a força entre elas é de atração. Ou uma carga fonte positiva nessa região, que o campo é de afastamento a ela, aí a força seria de repulsão. O mesmo raciocínio, ó, para uma carga de prova negativa. Vamos lá. Imagina que eu tenho um campo para lá, então o campo foi dado. E aí eu coloco aqui, ó, uma carga de prova negativa. E a carga de prova, ela está dentro do campo criado por outra. Para onde ficaria a força? A força é contrária ao campo. Olha aqui, olha a carga de prova negativa dentro desse campo como fica, e olha a carga de prova negativa dentro desse campo como fica. Então, se o campo é para a direita, ele foi dado, a força nessa carga é para a esquerda. É sempre contrário ao campo. Por quê? Eu posso imaginar, ó, que eu tenho uma carga fonte negativa aqui, que está criando o campo, que daí o campo fica de aproximação a ela, aí entre essas duas cargas daria uma repulsão, ou eu posso imaginar uma carga fonte positiva aqui, que daí o campo, ó, fica de afastamento a ela. Aí entre essas duas cargas seria uma força de atração. Tudo bem? É isso que eu estou tentando explicar e mostrar o porquê, demonstrando, inclusive, gera muito erro. Então, concluindo, finalizando, né? Se eu tenho uma carga de prova, não é a carga que criou o campo negativa, e eu tenho um campo para um certo lado, por exemplo, para lá, a força é contrária. Se eu tenho uma carga de prova, não é a que criou o campo, positiva, e eu tenho um vetor campo, por exemplo, para lá, a força vai ser junto com o campo. Então eu aprendi também a desenhar o vetor campo em relação à carga de prova, né? Aí, para finalizar essa aula, eu só não posso subtrair esses dois vetores, porque eles não significam a mesma coisa. Uma coisa é o campo elétrico, outra coisa é a força, e eu também não posso somar esses dois vetores, porque apesar de ser grandezas vetoriais, o significado físico é diferente. Uma coisa é força, outra coisa é campo. Tudo bem? Então, nessa aula aqui agora, a gente falou do desenho do vetor campo, a partir da carga fonte, quais as vantagens, né? Por que eu desenho o vetor, e a partir da carga de prova dentro de um campo criado pela carga fonte. Eu acho que vocês estão entendendo a importância de acompanhar a sequência das aulas, desde a primeira, tá ok? Então, assistam a próxima agora, que eu vou falar de campo elétrico resultante, de soma de vetores num campo elétrico. Então, até a próxima aula, um abraço, bons estudos.